Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui na região serrana do Rio, Petrópolis. Esse é um lugar que eu sempre venho orar a Deus, buscar a face do Senhor. Como o Senhor Jesus sempre fazia, Ele se reservava a um monte, a um lugar para buscar ao Senhor. E eu costumo fazer isso, me sinto muito bem com isso. Mas hoje eu subi a esse monte para trazer uma mensagem diferente, uma rema de Deus. Deus me colocou no coração uma mensagem que eu posso dizer que é um alerta para a Igreja de Jesus Cristo. E o tema desta mensagem é: alerta, perigo nas igrejas. O apóstolo Paulo, em Romanos 15:4, ele diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E eu quero trazer para você uma mensagem sobre as cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulos 2 e 3. As cartas às igrejas da Ásia são um alerta para a Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Mas às vezes nós nos paramos muito em falar apenas das questões geográficas da cidade onde as igrejas estavam situadas, das questões políticas e culturais. Mas eu quero trazer um alerta da mensagem extremamente espiritual que Jesus enviou às igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, nós temos a primeira carta, que foi a carta à igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 3, 4 e 5. Diz: E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Qual alerta que nós encontramos na igreja de Éfeso, ou na carta à igreja de Éfeso? Nós encontramos aqui uma igreja que trabalhava incansavelmente. Só que Deus, que olha o coração, vê o que está no interior. Ele viu que a motivação, o combustível que levava a igreja de Éfeso a trabalhar, não era mais o amor a Deus, e sim outras motivações. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 15, ele diz: alguns pregam a Cristo de boa mente, outros, porém, o fazem por inveja e porfia. Aí se encontram nessas igrejas as chamadas facções. Quando o combustível da obra não é o amor, começam a se formar facções. Gálatas 5:20, o apóstolo Paulo disse que facção, o espírito faccioso, é uma obra da carne e reside nos corações ou nas igrejas que não estão sendo motivadas pelo amor a Deus sobre todas as coisas. Nós encontramos algo interessante no versículo 6. A igreja de Éfeso, ela era rígida na qualificação de obreiros, em selecionar os seus obreiros, nos princípios bíblicos. No versículo 6 também nós encontramos que ela era rígida contra algumas ações pecaminosas, mas essa igreja se resumiu em um sistema religioso, sem o combustível da vida, o amor a Deus. E a exortação de Jesus Cristo é: se não te arrependeres, o teu ministério será extinto.
a esta igreja. Será que a igreja de Éfeso, ela não está presente no século 21? Nós encontramos aqui uma igreja cuja atividade prática se resume a uma cartilha, a um regimento interno, a formação de uma segunda Bíblia. E quando a obra não é regida pelo amor, ela deixa de se pautar à luz de todas as Escrituras e se restringe a um conceito religioso e a dogmas. E nós temos a primeira exortação na carta à igreja de Éfeso, que nós devemos sempre ter a motivação maior, o amor a Deus e a luz de toda a Escritura Sagrada, para nos movermos, para existirmos e para trabalharmos em prol da causa do Senhor Jesus Cristo. Então fica esta primeira exortação. O primeiro perigo da igreja do século 21 é se resumir ao estilo da igreja de Éfeso, deixar o amor e praticar as obras, o trabalho do Senhor, por outras motivações, e aí se tornar uma religião morta, cujo Deus não se agrada. Que Deus vos abençoe. Vamos à segunda carta, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Vem o segundo alerta. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Último versículo, parte B. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós descobrimos na segunda carta à igreja de Esmirna um perigo constante e grave. Nós encontramos aqui a palavra falsos judeus, que se dizem e não são. Nós encontramos aqui a figura dos falsos crentes infiltrados na igreja de Jesus Cristo. Nós encontramos em Esmirna uma igreja afligida pelo diabo através do livre curso dos falsos crentes. E quais são eles? Quais são os falsos crentes à luz da Bíblia? São aqueles que têm linguagem profana. O apóstolo Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. São os crentes mascarados, segundo aos Coríntios 11, 14 e 15. Paulo disse: ora, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, ou que falsos crentes estejam mascarados de crentes verdadeiros, sem serem reprimidos por estarem disfarçados e faltar visão espiritual de quem está do lado de Jesus Cristo. Nós encontramos entre os falsos irmãos os fornicários. Efésios 5,5 diz que não herdarão o reino dos céus. Entre os falsos irmãos estão os adúlteros e os bebedores de bebida alcoólica. 1 Coríntios 6,10. Os bêbados e os adúlteros não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Nós encontramos entre os falsos crentes os homicidas. Aí você diz: mas o homicida, ele já é punido pela polícia, pela justiça, pela legislação da nação. Mas nós encontramos em 1 João 3,15 que há um outro tipo de homicida, que não são punidos pelas autoridades seculares. São os que matam espiritualmente. João diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, assim como Caim era do maligno e matou seu irmão. São pessoas que não receberam a autoridade de Deus e